Cantamos esse hino aqui, né? A nova do Evangelho. E depois o refrão, santa paz e perdão. Então, a nova do Evangelho, né? Que não é novo, esse Evangelho bem antigo, né? Praticamente aqui nesse salão, que eu me reúno há 13 anos, os irmãos todo domingo estão anunciando esse Evangelho, não só aqui, né? Mas pelo mundo, muitos anunciam a nova do Evangelho. Não é novo, mas sempre atual, sempre novo, né? O Evangelho da salvação. Então, e essa noite, Deus ainda está anunciando esse Evangelho da salvação por teu Filho, por Cristo Jesus. Então, essa noite gostaria de ler alguns trechos da palavra e anunciar, né, esse Evangelho, que é o que Deus ainda está fazendo, anunciando, para que todo aquele que crê no teu Filho tenha salvação e tenha vida eterna. Primeiramente, eu gostaria de ler em Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus. Cuidado, hein? Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 1. Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus sempre falou com o homem. Sempre, desde o começo, ele sempre falou com o homem. Antigamente, pelos profetas, né? Esse versículo que falado aqui, né? Muitas vezes, sempre falou, continuamente falou com o homem, né? Sempre falou. Ele sempre falou pelos profetas aqui. E hoje, ele fala por quem? Pelo Filho.
seu próprio filho. Ele falou pelos profetas antigamente. Ele nunca deixou de falar para o homem as coisas. Nunca deixou. Quando ele anunciava juízo, ele anunciava que ia acontecer, para que os homens se arrependessem. Para que os homens se arrependessem. Toda vez que Deus fala com o homem, ele anuncia um juízo, ele vai e fala o que vai acontecer, para que o homem se arrependa, né? Nós estamos lendo Jeremias de quarta-feira, é um livro de Jeremias, e ali Deus está tratando com o seu povo Israel, naquele tempo, e ele nunca deixou de falar. Ele ia haver um juízo, e ele sempre falando por Jeremias o que ia acontecer. Olha, se não se arrepender, vocês vão ser levados cativos, e ele sempre anunciou. E eles, de coração duro, não aceitavam, endureciam seus corações e não aceitaram. Deus, então, pega, leva eles cativos para a Babilônia, eles vão ficar cativos lá. Então, ele sempre anuncia, né? Com Noé, quando teve o dilúvio, também. Noé, 120 anos fazendo uma arca num lugar que não chovia. Esse homem é louco. Um lugar que não chove, vai ficar fazendo uma arca, né? Deus falando ali que havia juízo também. Então ele sempre falou com o homem, né? E hoje aqui, no nosso tempo, que é esse período que a gente vive, essa dispensação da graça, né? Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus fala pelo seu próprio Filho. Hoje vocês estão escutando esse evangelho que nós estamos falando aqui, é do próprio Filho, é de Deus. Deus Filho vindo ao mundo para salvar pecadores. Então ele fala aqui, ó, a quem constitui o herdeiro de tudo, né? E versículo 3 no final, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, desde a queda de Adão, Deus sempre falou com o homem. Por profetas, sempre falando com o homem. E o homem, coração duro, né? Nunca quis dar ouvidos. Nunca deu ouvidos, né? Nós lemos aquela parábola que o Senhor conta dos lavradores. Podemos até ler lá, né? Lá em Marcos, capítulo 12 de Marcos. Capítulo 12 de Marcos, versículo 1. Aqui o Senhor contou essa parábola, né? Versículo 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, edificou nela uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou uns servos aos lavradores, para que recebessem dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro. E a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina.
Deus anunciou, como nós lemos, né, pelos profetas, várias vezes. Só que o Senhor está citando essa parábola. Olha só, ele planta uma vinha, Deus planta uma vinha, cerca ela de um valado, separa um povo, né, separa, funda nela um lagar onde pisavam as uvas, né, edifica uma torre, põe um vigia, fala, ó, tá aqui, ó, vocês vão fundar aqui, tem um lagar, que ali ia fazer vinho para a alegria deles. Aí, na hora do seu tempo, o Senhor vem para colher, né, para, como fala aqui, ó, para receber o fruto da vinha. Eles expulsam, matam os profetas. Até o fim aqui de mandar o seu próprio filho. Meu filho vão respeitar. Não respeitaram. Não respeitaram. Mataram também, cruelmente ainda, né? Colocaram o Filho de Deus numa cruz, exposto ali. Então, Deus sempre falou com o homem, sempre anunciou, né? Sempre anunciou. E nesse tempo que a gente está vivendo, nós pegamos a palavra de Deus aqui, dos evangelhos até Apocalipse, somente fala praticamente de uma pessoa aqui, de Cristo, o Senhor Jesus. Se a gente ler de cabo a rabo do Evangelho, pegar as cartas de Paulo, Apocalipse, sempre está falando de Cristo, do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Se pegarmos o Antigo Testamento, nós sempre vamos ver figuras de Cristo. Então, que sendo a palavra toda de Deus, fala de Cristo. Fala de Cristo, fala do Senhor Jesus. Dos evangelhos até o final de Apocalipse, fala do Senhor Jesus. Somente dele. E é dessa pessoa que eu quero falar para vocês essa noite. Que é o único que interessa, que Deus anuncia hoje, é o único Salvador, é o seu próprio Filho. Nós não encontramos na palavra de Deus, aqui desses evangelhos de tudo, falando de mais ninguém. Fala somente dele, somente do Senhor Jesus. Não encontramos falando de mais ninguém, que salvação vem por um outro meio. Né? Não vem por obra, não, fala do Senhor Jesus. Não vem por outra pessoa também. Fala do Filho. E lá fala que ele estava, como nós lemos em Hebreus, deixa eu achar aqui. No versículo 3, né? Perdão. O versículo 3. Sendo esse Senhor aqui, o Senhor Jesus, qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Agora Deus está anunciando aqui o Filho, Deus, que desceu a este mundo, se fez carne, um homem sendo Deus vivendo aqui no mundo, né? Ele foi até a cruz, ele se humilhou aqui neste mundo. Ele se humilhou, ele deixou. É interessante pensarmos, né? Como que o Senhor está nos céus, na glória com Deus, deixar aquela posição que ele tinha nos céus. Aqui o Filho de Deus, era Deus, estava junto com o Pai, sempre estava com o Pai. Ele fundou a terra, ele fez a terra junto com Deus, criou o homem junto com Deus. Aí ele sai daquele lugar, da onde ele estava, vem aqui a este mundo, nasce, né, de mulher, não de homem, de mulher ali, mas se faz carne, e vive aqui neste mundo como homem, sente todas as dores, sente tudo que nós sentimos, ele sentiu. Tudo que nós sentimos hoje, o Senhor sentiu. Não dá para imaginar Deus passando por aqui, vendo o nosso sofrimento e sentindo, pessoalmente, em carne, o que nós sentimos. Esse é Cristo, em que toda palavra fala, é dele. Ele veio, em Filipenses fala que ele humilhou-se, né, a si mesmo. Não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas humilhou-se a si mesmo. Até podemos ler lá em Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, fala: Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Filho de Deus. Esse é Deus. O Senhor Jesus, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse homem aqui, que nós vemos, Filho de Deus, que fez tudo, criou o mundo, criou o universo, ali fala o mundo, né? O universo, ele fez tudo. Ele anda aqui, vamos se dizer, né? Ele sofre aqui, passa, não tinha sono, às vezes ele não tinha lugar para ele dormir, né? A palavra fala, não tinha lugar para ele reclinar a cabeça. Só sofrimento, por causa do pecado, por causa da queda do Adão. E é interessante pensarmos, né? Se nós lemos em Atos, que fala, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, que Deus notifica a todos os homens, né? Vamos ler lá, desculpa, mas é bom a gente ler esses versículos para a gente poder entender, né? Em Atos, capítulo 17 de Atos, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Notifica agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Nós lemos que ele está falando pelo Filho. Esse arrependimento aqui, que se arrependam, é no Filho, crendo no Filho, arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus, que ele carregou os seus pecados na cruz. Ele notifica. E o versículo 31, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de que varão que destinou, ressuscitando dos mortos? O próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus. Ele, Salvador, ele veio aqui, né, deixou tudo, andou no mundo, foi até a cruz, obediente, derramou seu sangue. Deus ali nas 3 horas de trevas derramou juízo por causa do pecado e dos pecados. Ele é Salvador. E agora nós lemos ele depois como juiz. Sendo juiz, olha só que interessante pensarmos, né? Ele veio aqui de antemão para ser o Salvador. O mesmo juiz que vai condenar o mundo é o nosso Salvador. É esse Cristo que nós estamos anunciando hoje, Senhor Jesus. Nós estamos anunciando hoje essa nova do Evangelho. É esse homem aqui que Deus aceitou a obra dele. Né? Deus aceitou a obra. E ele vai ser o juiz que vai condenar aqui. Ó, ele fala, julgar o mundo por meio de um varão que destinou. E esse é seu próprio Filho. O juiz. Hoje é Salvador. Ele veio aqui para ser Salvador. Mas também vai ser o juiz. Para aquele que crê na sua obra na cruz, que crê que derramou seu sangue e aceita Cristo como seu Salvador, nós vamos comparecer perante ali o tribunal de Cristo. Mas não vai ser para juízo. Graças a Ele. Não vai ser para juízo. Mas aquele que não crê, vai ser para juízo. Olha só. E é esse mesmo homem, essa mesma pessoa,
Salvador e juiz. Ele veio de antemão aqui. Veio em graça. Veio em graça. Graça. Receber alguma coisa sem merecer. Nós não fazemos nada. Nós não conseguimos fazer nada para Deus. Essa obra que o Senhor fez é maravilhosa. O que a gente pode fazer? Não podemos fazer nada. O Senhor Jesus deixou tudo que tinha na glória. Veio mais baixo. Foi até a cruz. Foi até a cruz. E ele fala de graça agora. Dá de graça essa salvação. O juízo que nós tínhamos, ele pagou. Ele pagou. Por isso que Deus vai fazer ele de juiz aqui. Ele pagou tudo. É crer. Só ler. Tem um versículo que fala, 1 João, que eu falei que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, né? Aqui ele é Salvador ainda, ele está salvando. Mas 1 João 4,14, o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. De antemão é para Salvador do mundo. Nesse período da graça, ele está anunciando que vai ter um juízo. Mas ele está salvando. Então, o que Deus está falando lá, que ele anuncia pelo Filho, está salvando. Deus está anunciando essas boas novas ainda há mais de 2000 anos. Olha que longânimo, né? Misericordioso está sendo Deus. Anunciando as boas novas da salvação até hoje. Pode ser que seja a última noite. Que o Senhor Jesus prometeu, né? Ele está chamando, está salvando pessoas. Esses que estão sendo salvos estão fazendo parte do seu corpo, da sua igreja. E um dia ele vai vir buscar a igreja. Vai levar ela daqui, estaremos com ele para sempre. E depois vai começar grande tribulação, um período que os homens têm que passar. Vai vir o milênio, né? E vai ter o juízo. Há duas coisas que na Bíblia, até um irmão comentou esses dias comigo, é bem interessante. A gente estava falando de dispensação, né? Que a dispensação são 3 principais dispensações que o Deus trata com o homem. Que tem o período da lei, hoje a graça e depois o milênio, né? Aí ele comentou e realmente ele falou, para Deus tem 2, né? Praticamente ele olha 2. Adão e Cristo. E é uma verdade. A gente olhar assim claramente nas Escrituras, Deus a gente fala, está bem claro, 2 coisas nas Escrituras. A completa ruína pelo primeiro homem, que é Adão, e depois a segunda. Deus começa de novo com seu bendito Filho. Primeira coisa, completa ruína. Deus olha então Adão e olha Cristo. Nova criação. Nova criação. E é interessante isso, porque Adão, quando caiu, ele caiu, consequência, gerou pecado, né? Que ele desobedeceu a Deus por desobediência e teve a queda. Pecado, aí gerou o quê? Morte. E a morte passou a todos os homens. Todos os homens. O salário do pecado é a morte, né? Que Romanos fala pra gente. E depois, o que Deus tem que fazer? Aí ele manda o Filho. Manda o Filho. Fala, vai, conserta tudo para mim. Tem que ser você, não tem outro jeito. Ele manda o Filho para então colocar um fim nessa natureza de Adão e criar uma nova coisa. Aquela natureza caída, Deus já olha assim, só vê Cristo e Adão caído. Os que são de Cristo, os que estão ainda em Adão. Muitos, aquele que não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ainda está em Adão. Seus pecados, né? Nasce pecador já. E é interessante, realmente, pensei em pensar nisso. 2 coisas claramente que a palavra mostra, é a queda. Olha, você caiu, Adão caiu, a morte passou todos os homens. Não tem jeito, por mais Deus, a dispensação da lei, mandou lei, não conseguiram, né? Não conseguiram.
Não tem como. E o único que cumpriu a lei foi seu filho, Cristo Jesus. Ele sim, ele era santo. Ele era santo. Então é interessante isso, né? Então Deus começa então uma nova ordem de coisas. Nós nascemos em Adão, quando nós nascemos, né? Nós nascemos em Adão, natureza de pecado ainda. Um bebê quando nasce, ele não tem consciência de pecado, mas já nasce um pecador, raiz de pecado está nele. Davi fala isso em um salmo, né? Ele fala, em pecado concebeu a minha mãe, né? Em iniquidade, né, fui formado. Então, um bebê, ele nasce em pecado, mas não tem consciência, vai nascer, ele nasce pecador. Pois o homem vai crescendo, né? Ele tem a consciência, ele tem que ver que é pecador e que existe um Salvador. Então Deus começou essa nova coisa em Cristo. Em Cristo. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, ele tem uma nova vida. Uma nova vida agora em Cristo. E Deus vai enxergar agora você em Cristo. Então, se você crê nesse Salvador, nessa pessoa, veja, é uma pessoa. Ele realizou uma obra, foi crucificado, seu sangue derramado, esse sangue que nos purificou, purifica de todo pecado. E é uma pessoa, nós cremos em uma pessoa, um homem ressurreto nos céus. Então, tal foi a obra dele que ele realizou, que Deus aceitou, foi ressuscitado, está hoje à destra de Deus, esperando, né, o momento que vai levar a sua igreja e depois vai pôr os inimigos nos seus pés. Então, você nasce pecador e hoje você tem o privilégio de sair dessa noite aqui, saber se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você é salvo, recebendo nova vida. E Deus não vai ver você mais em Adão. Não vai ver mais em Adão caído, mas com Cristo glorificado. Com Cristo glorificado. Lê lá em 1 Coríntios, fala bem isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Ó. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado a todo o império, e a toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que maravilhoso. Em Adão, você quer ficar em Adão ou você quer ficar em Cristo? Porque por um homem entrou a morte, mas pelo outro homem do céu, Adão é terreno, outro homem do céu, vida eterna. Entrou vida, por Cristo é vida. Olha que interessante. No capítulo de 15 aqui ainda, no versículo 47.
O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, primeiro homem da terra, segundo homem celestial. Olha só que maravilhoso. Este homem que andou no mundo celestial, Deus celestial, ele está no céu hoje. A glória, a destra de Deus. Então, que interessante é isso, né? Se crermos nesse Salvador, nós temos uma posição em Cristo nos céus, não mais aqui nesse mundo, que só tem dor, pecado. Nós estamos no céu. Cristo veio aqui para pôr um fim nisso, e foi o que ele fez. Foi o que Cristo fez. Deus enxerga Adão e Cristo, né? Assim, olhando, né, na criação, Adão e depois Cristo. Os que são em Cristo, cidadão celestial agora. Então, meus amigos, Deus está anunciando esse evangelho aqui, dessa pessoa, falando do seu filho, falando do Senhor Jesus, de um homem, uma pessoa que quer, ainda está salvando pecadores, que quer que todos venham a fazer parte dessa nova criação, de ser agora um cidadão celestial. Celestial, cidadão dos céus. Não mais em Adão, agora em Cristo, seu próprio filho. Seu próprio filho. E isso é de graça, né? Como eu disse, é de graça. Deus está falando, está dando salvação de graça. Por graça, né? Por graça. Tem um versículo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo, vamos ler do 4 em diante. Capítulo 2 de Efésios, 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, graça. Deus, sua riquíssima misericórdia, nos amou tanto. Está dando de graça essa salvação. Em Cristo. Não é por obras, né? Para que ninguém se glorie. Não é por obras. Não é por nenhum outro homem. Não é por Paulo, por Pedro, como, felizmente, né? Muitos incrédulos acreditam e até oram, né, para Pedro, para Paulo, para esses santos que Deus usou aqui na palavra, né? Claro, Deus usou Paulo, Espírito Santo, né, para falar, para ler, para mostrar, pregar o evangelho também, escrever essas escrituras. Mas o que eles estão falando aqui, a importância é somente do Filho, é de Cristo. E as pessoas hoje falam de Paulo, de Pedro, São Paulo, São Pedro, né? Oram, rezam para esses homens. Não, é Cristo. Salvação é somente por Cristo. Somente por Cristo. Não tem, toda a palavra aqui, você pode ler ela de cabo a rabo, só vai falar de Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores. Somente Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Crê no Senhor Jesus, este homem, você vai fazer parte aqui, ó, no versículo 6, que ele fala, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cidadão celestial. Que maravilhoso, né? Esse evangelho anunciado hoje. Esse período que nós vivemos. Se podemos falar assim, né? O período... Deus sempre agiu em amor com a sua criatura, com o seu povo Israel. Sempre agiu, e a gente vê nas Escrituras ele agindo em amor com eles. E vai agir ainda depois que a igreja for levada. Mas esse período que nós vivemos, né, não tem assim igual, né? É graça e misericórdia de Deus, salvando pecadores por graça. E a nossa posição é celestial em Cristo. A de Israel ainda, a promessa de Israel ainda vai ser terrena. Vai ter um tempo, sim, que Israel vai voltar, né, para sua terra. Cristo vai voltar para reinar, mas não é agora. Hoje nós anunciamos o evangelho da graça, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, para estar com ele na glória, nos céus, para sermos cidadãos celestiais. Não é mais evangelho terreno. Depois sim, depois que a igreja for levada daqui, sim. Aí vai vir um outro tempo, mas quão privilegiado nós somos, e todos que estão aqui nesse salão, são de ouvir hoje o evangelho da salvação para estarmos com Cristo nos céus. Então, meus amigos, deixo o convite a vocês. Se você ainda não crê em Cristo como seu Salvador, faça isso, hoje ainda. Amanhã pode ser tarde. Creia nesse homem, que ele veio aqui a este mundo, ele foi Deus, sempre andou em obediência ao Pai, foi até a cruz, por amor de nós, deu a sua vida. Então, creia nesse homem, nessa obra maravilhosa. Ele pode salvar e pode te levar para o céu. Mas para nós é de graça, né? Mas para Deus custou muito. Custou muito para Deus. Custou seu filho. Este que sempre esteve com Deus, andou aqui com Deus, e na cruz ele teve que ser desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então esse é o nosso Salvador. Hoje nós vemos por graça e damos graças a isso, né? Que maravilhoso essa posição que temos quando cremos em Cristo como nosso Salvador. Mas para Deus custou o seu filho. Ele teve que ir ali, naquelas 3 horas, imaginamos a cena, né? Não podemos nem imaginar. Não conseguimos imaginar isso aí. Deus mandando naquele homem, no seu filho, todo o juízo do pecado e dos pecados. Todo o juízo depositando naquele homem, naquelas 3 horas. Então, para Deus custou. E para Cristo, custou sua vida. E veja bem, ninguém pegou ele, amarrou o Senhor Jesus, foi lá, ninguém fez isso. Ele tinha poder para... Ele foi voluntariamente. Ele foi lá e deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Quando os soldados quebraram as suas pernas, podemos depois ler, né? Todos os evangelhos falam isso, em Lucas, né? Quando os soldados foram para quebrar as pernas do Senhor, quebraram as suas pernas não, perdão, não quebraram as pernas do Senhor, mas foram para quebrar as suas pernas, ele já estava morto. Ele já estava morto, ele deu a sua vida. Eles quebravam as pernas para eles morrerem mais rápido, né? Os que eram crucificados. E ele já estava morto. Está consumado, ele deu a sua vida. Então, para Deus custou seu filho amado. E isso, amigos, é para nós hoje
olharmos para Cristo somente, nosso Salvador. Pela graça sois salvos. Então, era essas boas novas, essa nova do Evangelho que eu queria deixar para vocês essa noite, e que os corações estejam férteis para receber essa palavra, e que Cristo possa entrar na sua vida ainda hoje. Receba essa nova vida ainda hoje. Amanhã pode ser tarde. Que Deus possa abençoar a sua palavra e podemos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por mais esse Evangelho, essa noite anunciada, Evangelho da salvação, essa salvação que é de graça, Pai. Obrigado por tudo que tem nos dado. Agradecemos principalmente, Pai, por esse amor tão grande, porque não poupou o teu único filho, antes entregou para vir aqui a este mundo e salvar pecadores. Nós agradecemos, Pai, mais uma vez pedimos por cada um aqui nessa noite, pedimos por corações abertos, que possam aceitar a Cristo como seu Salvador ainda hoje. Nós agradecemos, pedimos pelo retorno aos nossos lares, se ainda estivermos aqui, no nome bendito de nosso amado Senhor Salvador Jesus. Amém.